Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir histórias por 1 hora. Recomendo que use fones de ouvido se possível. Assim, você irá imergir na história muito mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Às vezes, as histórias que leio têm um peso diferente, como se carregassem consigo as marcas de quem as viveu, intensas e profundas. Agora quero compartilhar com vocês um relato que não apenas retrata momentos de dor e superação, mas que também nos faz refletir sobre os laços que nos sustentam e os mistérios que podem envolver a vida. Boa noite. Quero compartilhar essa história não só para tirar um peso do coração, mas para tentar encontrar sentido em tudo o que aconteceu. É como se, ao contar, eu pudesse organizar o caos e, quem sabe, ajudar outras pessoas que passam por algo parecido. Meu marido trouxe outra mulher para o aniversário do nosso filho. A criança tinha apenas 2 anos e nada era mais significativo para mim do que garantir o sorriso dele cercado por pessoas que, em teoria, o amavam. Meu pequeno era tudo para mim. Embora ele provavelmente não se lembrasse dessa festa quando crescesse, eu queria que fosse especial, com direito a bolo confeitado, brigadeiros, coxinhas e balões coloridos. Desde o início dos preparativos, senti algo estranho. Meu marido, de forma insistente e atípica, fazia questão de incluir essa mulher na lista de convidados. Ele justificou que ela era esposa de um colega de trabalho, alguém de quem eu nunca ouvira falar. Disse que seria gentil convidá-la, porque o colega o havia ajudado muito e, além disso, ela tinha um filho de 5 anos. Embora não parecesse algo comum, ele insistiu tanto que acabei cedendo e escrevendo o convite, que ele fez questão de entregar pessoalmente. Ainda assim, a postura dele me deixou inquieta. Nos últimos dias, ele estava mais distante, mergulhado em seus próprios assuntos, e eu tentava não pensar muito nisso. Por que você faz tanta questão de que ela venha? Nem sabemos direito quem ela é, perguntei, com a voz aparentemente descontraída, embora carregada de desconfiança. Ele respondeu com um tom de leve irritação. É só a esposa de um colega. Não precisa criar um problema. Achei que seria legal convidá-los, para eles não se sentirem deslocados, já que tem um filho pequeno. A frieza nas palavras dele me incomodou, mas não quis prolongar a conversa. Meu foco era não deixar nada estragar o aniversário. No grande dia, a casa logo ficou cheia de amigos e familiares. Entre os convidados, lá estava ela, a tal mulher que chegou sozinha com o filho. O menino parecia desconfortável no meio de tantos desconhecidos. Cumprimentei-a rapidamente e voltei minha atenção à festa, determinada a garantir que meu filho tivesse um dia inesquecível. Ainda assim, notei algo estranho. Várias vezes percebi o olhar dela sobre mim de forma quase disfarçada, como se me analisasse. Ela não chegou a se aproximar de mim ou do meu marido, tampouco socializou muito. Ficava sempre em um canto, como alguém deslocada. Tentei ignorar, atribuindo aquilo a timidez ou reserva, mas algo dentro de mim não conseguia afastar a sensação de estranheza. Quando a festa já estava quase no fim e os convidados começavam a ir embora, ela finalmente se aproximou. Trouxe o filho junto e, com um sorriso tímido, disse: "Seu filho é adorável." Tentamos conversar sobre coisas triviais, a festa, as crianças, mas cada frase parecia carregada de tensão, como se nenhuma de nós soubesse o que dizer. O silêncio entre as palavras era quase sufocante. Após alguns minutos, ela se despediu de maneira educada e foi embora. O dia terminou e eu me senti aliviada, mas ao mesmo tempo inquieta. Era como se houvesse algo inacabado, algo que eu não conseguia entender. A imagem daquela mulher ficou na minha mente, mesmo depois que tudo terminou. 1 mês havia se passado desde aquela festa, mas apesar de tudo parecer voltar ao normal, havia algo estranho entre meu marido e eu. Ele estava mais distante do que o habitual. Era perceptível em como falava comigo nas raras vezes em que dividíamos uma refeição à mesa, ou na forma como ficava alheio, mesmo quando estávamos sob o mesmo teto. Antes ele parecia apenas atarefado com o trabalho, mas agora estava completamente ausente. Por vezes a imagem daquela mulher me vinha à mente.
Sua presença na festa tinha algo de peculiar, e o comportamento do meu marido antes e depois do evento só reforçava isso. Ele nunca foi de insistir tanto para convidar alguém. Eu tentava afastar esses pensamentos, focar na rotina e evitar criar desconfianças sem fundamento. Não queria ser esse tipo de pessoa. No entanto, a distância entre nós crescia com o passar dos dias. Ele parecia sempre absorto com algo escondido, e nossas conversas se tornaram quase inexistentes. Uma tarde, enquanto ele foi ao banheiro, deixou o celular sobre a mesa. Algo em mim, talvez intuição, talvez pura inquietação, me levou a pegar o telefone. Desbloqueei a tela sem saber exatamente o que esperava encontrar. Foi então que me deparei com uma conversa vinda de um número sem nome salvo. Abri o chat e as mensagens foram claras como um soco no estômago. Não restava dúvida. Era ela a mesma mulher que estivera na festa do meu filho. A troca de mensagens era recente, cheia de assuntos que iam muito além do que seria aceitável entre conhecidos. Na última mensagem, ela pedia dinheiro, dizendo que o filho precisava de algumas coisas e que enfrentava dificuldades. Rolei a conversa, meu coração disparando com cada frase que lia. Ficou evidente que eles estavam se encontrando há algum tempo, e o teor das mensagens ia muito além de uma amizade. Em uma das mensagens, ela havia até mencionado a festa. Sua esposa parece ser boa pessoa. O impacto dessas palavras foi como um frio atravessando meu corpo. Ela não só esteve na nossa casa sob pretextos falsos, como também compartilhava algo profundo com meu marido. Algo que eu ignorava por completo. Meus dedos tremiam enquanto eu continuava lendo. A certeza da traição estava ali, diante de mim, impossível de negar. Quando ele saiu do banheiro, respirei fundo, tentando manter o controle, e o encarei. "E que significa isso?" perguntei, mostrando o celular. Ele congelou por um momento, balbuciando. "Não é nada." Aproximei-me, segurando o telefone com firmeza. "Explique como essa mulher, que deveria ser a esposa de um colega seu, está te pedindo dinheiro para o filho dela. Quero entender." Ele me olhou dividido entre culpa e uma tentativa de justificar-se. "É complicado. Ela estava precisando de ajuda, só isso." "Convidá-la para o aniversário do nosso filho? Você acha que eu sou idiota? Que eu não perceberia?" Ele suspirou, baixando o olhar. "Não foi algo planejado", murmurou. "Ela precisava de apoio e eu só quis ajudar." Eu ri, um riso seco e incrédulo. Já tinha lido todas as mensagens. As evidências estavam ali, escancaradas. Mostrei mais trechos, deixando claro que não havia espaço para mentiras. A cumplicidade entre eles era inegável, e as justificativas vazias de meu marido só intensificavam o peso da situação. Não houve brigas ou gritos. Não fiz mais perguntas nem exigências. Levantei-me em silêncio e caminhei para o quarto do meu filho, buscando nele a única paz que me restava naquele momento. Ele dormia tranquilo, alheio a tudo o que havia acontecido. Ao olhar para ele, tão pequeno e inocente, senti um alívio breve dissolver o nó que estava em minha garganta. Deitei-me ao lado dele, envolvendo-o com meus braços, num abraço apertado, buscando conforto na sua presença. As lágrimas vieram sem controle. Durante a conversa com meu marido, eu havia me mantido firme, mas ali, ao lado do meu filho, toda a dor e a raiva emergiram de uma só vez. Segurei-o mais forte, tentando não despertá-lo. Como chegamos a esse ponto? Como pude permitir que aquela mulher entrasse em nossa vida, em um espaço que eu acreditava ser um porto seguro? Peguei meu telefone e comecei a procurar nas redes sociais o suposto colega de trabalho do meu marido. Após examinar várias fotos e publicações, a verdade apareceu. Ele era, de fato, casado, mas com outra mulher completamente diferente. Não havia qualquer relação entre aquela família e a mulher que veio à festa. Meu marido não apenas me traiu, mas fabricou uma mentira elaborada para esconder tudo. Quem já passou por isso sabe como é sentir o peso da verdade desabando sobre nós. O que mais me doía era pensar que ele havia trazido essa mulher para dentro de nossa casa, no dia da festa do nosso filho, algo que planejei com tanto carinho. Minha mente estava confusa, incapaz de processar tudo o que estava acontecendo. 2 semanas depois, não consegui mais permanecer na mesma casa que ele. Peguei meu filho,
algumas roupas e fui para a casa da minha mãe, no bairro simples onde cresci, na zona norte de São Paulo. Quando cheguei, minha mãe não fez muitas perguntas. Eu também não tinha força para explicar. Eu precisava de um tempo para me recompor e refletir sobre tudo o que aconteceu. Achei que, estando com ela em um lugar familiar, encontraria um pouco de paz, mas não foi isso que aconteceu. Poucos dias após a mudança, comecei a me sentir mal. Era um cansaço persistente que não ia embora. No início, achei que fosse apenas o estresse e o peso de tudo o que tinha vivido, mas algo estava errado. Uma manhã, notei uma pequena mancha roxa no meu braço. Pensei que fosse apenas um hematoma. No entanto, com o passar dos dias, novas manchas surgiram. Nas pernas, nas costas, nas mãos. O pior foi quando meu cabelo começou a cair. No início, eram apenas alguns fios no travesseiro ou no chão, depois de pentear. Mas rapidamente piorou. Comecei a ver mechas inteiras de cabelo nas mãos, na almofada, no chuveiro. Era aterrorizante. Eu sabia que algo estava errado, mas a fraqueza tomava conta de mim, a ponto de não ter forças nem mesmo para ir ao posto de saúde. Um dia, enquanto tentava me distrair brincando com meu filho na sala, aconteceu algo que me deixou em choque. Ele, como sempre, brincava de mexer no meu cabelo, enroscando os dedinhos. Em um desses movimentos, puxou sem querer. Não senti dor, só um incômodo estranho. Quando olhei, vi que sua mão estava cheia de uma grande quantidade dos meus fios. Meu pequeno, com os olhos atentos e curiosos, olhou para mim sem entender, achando que fazia parte da brincadeira. Fiquei paralisada, olhando aquele punhado de cabelo em sua mãozinha. Respirei fundo e tentei sorrir para tranquilizá-lo, retirando os fios dos dedos dele com cuidado, enquanto dizia que estava tudo bem. Mas por dentro, estava aterrorizada. Aquilo não era normal. Meu corpo estava falhando de forma assustadora e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. No meio desse caos, o silêncio do meu marido era o golpe mais duro. Desde o dia em que saí de casa, ele sequer tentou entrar em contato. Não perguntou como estávamos, nem demonstrou qualquer preocupação. Um dia recebi uma mensagem inesperada de uma amiga. Pensei que fosse só para saber como eu estava, mas o conteúdo me fez congelar. Oi, não sei como te dizer isso, mas tenho visto seu marido com aquela mulher. Parece que agora eles estão juntos. Sinto muito, mas achei que você devia saber. Minhas mãos tremiam enquanto relia aquelas palavras. Ele sequer tentava esconder. Eu me sentia ainda mais vulnerável enquanto minha saúde piorava. Minha mãe, ao ver as manchas roxas se espalhando e meu cabelo caindo sem controle, insistiu que não podíamos mais esperar. Fomos ao médico. Sem conseguir marcar consulta rapidamente no posto, conseguimos um encaixe num consultório popular. O médico examinou minha pele, observou meu couro cabeludo, onde áreas de falha já eram visíveis, e pediu vários exames. Esperei pelos resultados com ansiedade, mas quando chegaram, não havia respostas. Nenhuma doença aparente, nada que explicasse por que meu corpo parecia estar se desfazendo. Era como se eu estivesse sendo consumida por algo invisível. Conforme o tempo passava, minha energia continuava diminuindo. Foi então que acontecimentos ainda mais perturbadores começaram. Uma noite, depois de colocar meu filho para dormir, deitei na cama tentando relaxar. Ao colocar a mão debaixo do travesseiro, senti algo estranho. Era uma unha longa, amarelada, grossa, com aspecto de sujeira, que me causou repulsa. Fiquei olhando para aquilo em silêncio, sem conseguir entender como foi parar ali. No dia seguinte, encontrei outra unha entre as cobertas. Depois, mais uma, sempre em lugares diferentes da cama. Eram unhas sujas, de aparência doentia. Pensei que talvez fossem minhas, mas ao verificar, minhas unhas estavam intactas. Mesmo assim, tentei ignorar, buscando alguma explicação lógica. Contudo, era impossível afastar a ideia de que algo ou alguém estava deliberadamente tentando me prejudicar. As noites tornaram-se um fardo pesado e silencioso. Eu era assolada por pesadelos tão intensos que parecia que tudo acontecia ali mesmo, no quarto onde eu estava. Sonhava com uma mulher sem rosto, uma presença difusa e sombria que se aproximava devagar, carregando algo perturbador. A cada passo dela, o ar parecia mais denso, difícil de respirar. Mesmo sem um rosto, havia uma sensação de zombaria em sua presença.
como se divertisse com o meu medo. Seus dedos longos e gelados tocavam meus braços, e cada toque parecia roubar algo de mim, deixando-me esvaziada. Quando eu os observava, formavam-se como se fossem realmente tocos, e manchas escuras apareciam exatamente no mesmo lugar. Minha mãe notava minha fragilidade crescente, embora eu não contasse a ela sobre os pesadelos ou as unhas que surgiam do nada. Ela percebia o medo que eu carregava. Havia algo sinistro me cercando, e eu não fazia ideia do motivo. Cada noite com a mulher sem rosto, cada fio de cabelo perdido, cada unha encontrada ao acaso parecia sugar minha energia e esperança. O que mais me dilacerava, porém, era a mudança no comportamento do meu filho. No início, pensei que ele estava apenas reagindo ao ambiente estranho da casa da minha mãe, mas aos poucos ficou claro que era mais. Quando estávamos sozinhos, seu olhar para mim era diferente. Antes, seus olhos brilhavam com carinho e confiança. Agora, o que eu via era medo. Uma tarde, ao tentar pegá-lo no colo para acalmá-lo, ele começou a chorar de forma desesperada. Achei que fosse manha ou cansaço, mas seu choro não parava. Ele olhava para mim com terror, como se algo em mim o apavorasse. Tentava escapar dos meus braços, chorando mais alto a cada tentativa minha de acalmá-lo. Meu coração se partia. Eu sussurrava que tudo estava bem, mas ele gritava ainda mais, como se implorasse por ajuda. Minha mãe sempre aparecia quando ouvia o choro. Assim que o pegava, ele se agarrava a ela com força, escondendo o rostinho no peito dela em busca de proteção. Meu próprio filho parecia me rejeitar. Algo em mim o fazia sentir medo, e eu não sabia o que era. Dali em diante, minha mãe passou a cuidar dele sempre que eu saía do quarto. Quando ficávamos a sós, ele só se acalmava quando ela voltava. Eu tentava esconder o quanto isso me devastava, mas minha mãe sabia. Ela via meu sofrimento, mesmo que eu fingisse estar tranquila. As noites tornavam-se cada vez mais longas e sufocantes. O cansaço tomava conta de mim, mas o sono nunca era profundo. Eu acordava a qualquer barulho ou com aquela sensação gélida nos braços, como se a mulher sem rosto estivesse ao meu lado. O choro do meu filho e o medo em seu olhar só me empurravam mais fundo nesse abismo de desespero. Em uma dessas madrugadas insones, ouvi passos pelo corredor. Imaginei que fosse minha mãe, talvez levantando por algum motivo. Fiquei imóvel, observando pela fresta da porta entreaberta do meu quarto. Os passos se aproximaram e então a porta se abriu por completo. Minha mãe estava ali, parada na penumbra, olhando direto para mim. Mas algo estava errado. Ela parecia diferente, quase irreconhecível, com uma expressão dura e fria que eu jamais vira. "Você sabe por que tudo isso está acontecendo, não sabe?" Disse, num tom cortante que fez minha espinha gelar. "É porque você não é uma boa mulher, nem uma boa mãe. Por isso seu marido te traiu e te puniu assim. Você mereceu." As palavras foram como um soco. Nunca em toda a minha vida ela havia falado comigo daquele jeito, com tanto desprezo. Fiquei congelada, sem saber como reagir, sentindo o impacto de cada frase. Olhei para ela, incrédula, tentando entender o que estava acontecendo. "O que você está dizendo, mãe?" Consegui balbuciar, com os olhos se enchendo de lágrimas. Ela manteve o olhar fixo, distante, como se estivesse falando com uma estranha. "Seu filho sente isso também. Ele sabe quem você é de verdade, por isso não quer ficar com você. Você não percebe? Você está se destruindo porque merece." Depois disso, ela não disse mais nada. Apenas virou as costas e saiu, me deixando sozinha no escuro, com as palavras ecoando na minha mente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem controle, enquanto as frases que ela pronunciou se repetiam incessantemente. "Você não é uma boa mulher, nem uma boa mãe." Era como se algo dentro de mim tivesse se quebrado para sempre. Toda a dor e angústia que vivi, de repente, se transformavam numa confirmação daquilo. E se ela tivesse razão? E se eu fosse a culpada por tudo? Passei o resto da noite acordada, incapaz de dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a figura dela na porta, me encarando com aquele olhar carregado de desprezo. Sentia que tudo ao meu redor, meu filho, meu marido, minha própria vida, estava se afastando de mim, tornando-se inalcançável. Quando o sol nasceu, levantei com um peso esmagador.
Não sabia como encarar minha mãe depois do que ela dissera. Saí do quarto com passos hesitantes e a encontrei na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro de pão e café passado na hora era um contraste cruel. Meu filho brincava com um boneco, enquanto ela o observava com ternura, o rosto cheio de carinho. Fiquei parada por alguns instantes, sem saber o que fazer. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" Perguntou com a voz suave e doce de sempre, como se nada tivesse acontecido. Olhei para ela confusa, buscando qualquer vestígio da frieza da noite anterior. Minha cabeça girava. Mãe, podemos conversar?" Hesitei antes de continuar, tentando juntar as palavras. "Ontem à noite, você entrou no meu quarto e disse coisas horríveis. Que eu não sou uma boa mãe, que foi por isso que meu marido fez o que fez, que meu filho não quer ficar comigo." Minha mãe me olhou com surpresa e preocupação, como se não entendesse do que eu estava falando. "Filha, eu não entrei no seu quarto ontem à noite. Nem sequer me levantei." Um calafrio percorreu meu corpo. Eu a encarei, buscando algum indício de mentira, mas sua expressão era de total sinceridade. "Mãe, eu vi você. Você estava lá, parada na porta, e me disse aquelas coisas. Não foi um sonho. Foi real." Ela balançou a cabeça, garantindo que nunca me diria algo assim. Seu tom não era de ofensa, mas de cuidado, como se estivesse preocupada comigo. Seus olhos me analisavam atentamente, como se tentasse entender o que estava acontecendo comigo. Permaneci em silêncio, sentindo medo e confusão se misturarem. Era possível que minha mente tivesse inventado aquilo, mas parecia tão vívido. Eu lembrava cada detalhe, cada palavra, cada ângulo do rosto dela naquela noite. Aquilo não podia ser apenas um sonho. "Mãe, foi tão real", sussurrei quase para mim mesma. Os dias seguintes foram difíceis. O cansaço já estava marcado no meu rosto. E para piorar, o estado do meu filho me alarmava cada vez mais. No início, achei que fosse algo passageiro. Minha mãe dizia que talvez fosse reflexo de todo o estresse que ele estava absorvendo da nossa situação. Mas então ele começou a dormir demais. Passava o dia na cama, sem energia para nada. Tentava acordá-lo para comer, mas ele estava fraco, quase apático. Depois veio o vômito. No início era esporádico, mas com o tempo tornou-se constante. O pouco que ele conseguia comer não parava no estômago, e ele parecia cada vez mais debilitado. Minha mãe tentava me tranquilizar, sugerindo que poderia ser alguma virose simples, mas eu sabia que era mais sério. Algo estava errado. O que mais me perturbava era outro comportamento. Durante o dia, ele coçava as mãos incessantemente, como se algo invisível o atormentasse. Coçava com tanta força que acabava machucando a pele, abrindo pequenas feridas. Eu pedia, quase implorava, para ele parar, mas era como se ele não tivesse controle, como se fosse algo além dele. Passei a aplicar pomadas receitadas pelo pediatra, mas não houve melhora. O médico não encontrava explicações. Disse que podia ser uma alergia forte, mas não fazia sentido. Em certos momentos, eu percebia um olhar nele que me deixava inquieta. Um olhar profundo, quase sério demais para uma criança tão pequena. Era como se, por breves segundos, ele fosse outra pessoa. Enquanto isso, as unhas continuavam aparecendo sempre em minha cama à noite, como se alguém as deixasse ali propositalmente. As peças desse quebra-cabeça pareciam se conectar, mas eu não conseguia ver o quadro completo. Eu estava no limite, sentindo que perdia a sanidade. Uma manhã, minha mãe entrou no quarto com uma expressão firme e disse: "Nós vamos ver alguém que pode te ajudar." Perguntei quem era, mas ela não deu muitos detalhes. Apenas disse que era uma pessoa que entendia de coisas que a maioria não vê. Seu tom era sério, quase apreensivo. Eu não tinha mais forças para questionar, precisava de respostas. Então concordei. Pegamos 2 conduções lotadas e depois caminhamos até chegar a uma vizinhança simples na Zona Leste. As casas eram humildes, mas bem cuidadas. A que buscávamos estava no meio de 2 outras construções, pequena, mas com um ar de respeito. Minha mãe segurava firme o meu braço e, pelo jeito nervoso como olhava ao redor, dava para perceber que ela também não se sentia confortável ali. Ainda assim, estava determinada a me ajudar. Ela bateu a porta com certa hesitação.
Logo apareceu um senhor idoso que se apresentou como seu Geraldo. Seu rosto, marcado por rugas profundas, era sério, e os olhos escuros pareciam enxergar além do que era visível. Ele nos convidou a entrar, conduzindo-nos a uma salinha cheia de objetos que pareciam ligados a benzimento. Havia ramos secos pendurados, frascos com líquidos coloridos e figuras entalhadas em madeira. Sentamos, e minha mãe segurou minha mão com força, como se quisesse me passar segurança. Seu Geraldo ficou em silêncio por alguns minutos, apenas nos observando, como se estivesse lendo algo em nossa presença. Por fim, ele falou: "Minha filha, o que está sobre você não é algo simples. Sinto uma energia muito pesada ao seu redor, algo feito por alguém que deseja te prejudicar." Minha mãe me olhou com os olhos marejados, apertando ainda mais minha mão. Eu sentia meu coração afundar. Seria possível que alguém estivesse fazendo algo contra mim? Seu Geraldo, como se lesse meus pensamentos, continuou: "Isso que lançaram sobre você não é coisa leve. É um trabalho carregado. Uma espécie de maldição para te destruir. Não apenas para incomodar, mas para acabar de vez com você e com o seu filho." Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Tentei controlar o medo que crescia dentro de mim, mas era difícil. Ele falava com uma seriedade que tornava impossível duvidar. Às vezes, a inveja, o rancor ou apenas a maldade de alguém podem causar isso. O importante agora é remover o que foi feito contra você. Olhei para minha mãe, que tentava conter as lágrimas, mas o pavor era evidente em seus olhos. Seu Geraldo então começou a nos orientar sobre o que eu deveria fazer. Colocou alguns frascos e ramos de ervas sobre a mesa, explicando que seriam usados para preparar banhos e infusões. "Você vai tomar esse chá de arruda, alecrim e outras plantas toda manhã e toda noite, sem falhar. É para limpar o seu corpo e enfraquecer o que jogaram em você." Ele descreveu as misturas, anotando cuidadosamente as quantidades num pedaço de papel. Depois, falou sobre o que eu deveria fazer pelo meu filho. "Toda noite, prepare um banho morno com essa essência. Banhe cada parte do corpo dele com calma, principalmente as mãos e a cabeça. Enquanto fizer isso, reze e peça a proteção de Deus ou da sua fé. Precisamos limpar o mal que tentaram lançar sobre ele." Em seguida, me entregou 2 pequenas pedras e uma figura entalhada em madeira. "Coloque uma no seu quarto e outra perto do berço ou da caminha do seu filho. Elas vão absorver parte dessa energia ruim. Assim que sentir o ambiente pesado, você enterra essas peças em um local seguro e volta aqui para buscar outras, se precisar." Por fim, ele me deu uma vela branca e ensinou uma oração. "Acenda essa vela todas as noites e, enquanto ela queima, faça a prece. Peça proteção para você e para o seu menino. Concentre-se, acredite em cada palavra." Antes de encerrarmos, seu Geraldo olhou para mim com intensidade e descreveu quem estava por trás de tudo. "É alguém que te conhece, alguém que já esteve muito próximo de você e que, por algum motivo, agiu com maldade. Mas essa pessoa não está sozinha. Tem outra pessoa junto, alguém que também sente inveja e reforça esse mal." As palavras dele pareciam abrir feridas em mim. Saí de lá carregando os objetos e as instruções, mas também um peso maior. A certeza de que a ameaça vinha de alguém do meu convívio. Minha mente voltou ao meu ex-marido e àquela mulher. Seria mesmo possível que eles tivessem envolvimento com algo tão cruel? Doía ainda mais pensar que ele poderia prejudicar o próprio filho. Olhei para minha mãe e seu olhar indignado traduzia o mesmo questionamento. De volta à casa da minha mãe, segui as orientações de seu Geraldo com disciplina. Preparava as infusões de ervas, bebia todos os dias, dava banho morno no meu filho, passava as mãos nas ervas rezando e tentava manter a fé. Queria protegê-lo, queria que ele se recuperasse. Apesar do medo de tudo aquilo parecer absurdo, eu não tinha outra saída. Pouco a pouco, meu cabelo parou de cair e os pesadelos foram ficando menos frequentes. O rosto do meu menino voltou a ter alguma cor. Ele ainda estava mais quieto do que antes, mas já abria um sorriso aqui ou ali. Um dia voltei ao seu Geraldo para agradecê-lo. Contei das melhoras e do pequeno alívio que sentia. Ele me ouviu em silêncio e então disse com voz firme: "Se quiser, podemos devolver tudo a eles. Podemos fazer com que sintam na pele o mal que te causaram." Por um instante, a lembrança de tudo que passei
Todo o sofrimento subiu à minha cabeça. Pensei na traição, na dor que me destruía por dentro. Mas então recordei do meu filho e de como ele ainda se recuperava. Senti uma calma inesperada me dominar. Não quero fazer mal a ninguém, seu Geraldo. Quero apenas ficar livre disso, seguir a minha vida e proteger meu filho. Só quero paz. Ele assentiu com respeito. Está certo. A escolha é sua, mas saiba que, se precisar se proteger de novo, é só voltar. Saí dali pensando em tudo. Queria acreditar que, de alguma forma, a justiça divina ou o tempo cuidaria de equilibrar as coisas sem que eu precisasse sujar minhas mãos. Mesmo pensando na mulher e no filho dela, percebi que nenhuma criança merece carregar o peso dos erros de um adulto. Então, preferi apenas me libertar daquilo. Já se passaram muitos anos desde aqueles dias tão sombrios. As memórias ainda vivem em mim, mas hoje não me ferem mais. Optei por encerrar aquele capítulo. Durante muito tempo, a ideia de vingança me consumiu, mas entendi no passar dos dias que segurar esse rancor só prolongaria meu sofrimento e o do meu filho também. Busquei ajuda, fiz terapia, conversei com pessoas de confiança para cicatrizar a ferida de ter sido traída e enganada daquele jeito. Cada sessão me ajudou a entender que, embora eu não pudesse controlar as escolhas do meu ex-marido, eu poderia escolher como reagir. Aprendi a deixar o passado onde ele pertence, sem que ele dominasse o meu presente e o meu futuro. Houve momentos em que desejei que eles experimentassem a dor que me causaram, mas acabei confiando que a vida cuida disso por si mesma, de um jeito ou de outro. Hoje meu filho e eu seguimos em frente. Ele quase não se lembra do pai, e eu me sinto mais forte e mais livre. Não me interessa saber o que aconteceu com meu ex-marido ou com a mulher que ele trouxe para minha casa naquele dia. Não desejo mal a eles, mas também não quero ter nenhum vínculo. Apenas espero que cada um colha o que plantou. Eu escolhi a paz por mim e pelo meu menino, e isso é o que importa. A história que vou contar foi o início de algo muito estranho em minha vida, algo do qual ainda não consigo me livrar. Decidi mudar alguns nomes de pessoas e lugares, por razões que vocês entenderão a seguir. Primeiro, devo mencionar que eu não acreditava no paranormal. No entanto, agora tenho minhas dúvidas sobre a existência de forças além de nossa compreensão, pois o que vou contar não é apenas uma simples história. É algo que está, neste momento, até mesmo mudando aspectos da minha vida. Tudo começou com a morte da minha avó, minha nana. Ela era uma senhora querida por muitas pessoas. Teve mais de 10 filhos e filhas, de modo que, hoje em dia, minha família materna é muito grande. Embora seja raro todos se reunirem, quando isso acontece, devido à minha agenda e por morar longe, sempre tive dificuldade em comparecer. Minha avó era cristã e abraçou essa fé cerca de 30 anos antes de falecer. Ela frequentava a igreja pontualmente, tinha muitos amigos lá e era muito respeitada por todos. Eu tinha uma relação muito especial com ela, pois praticamente ela cuidou de mim nos meus primeiros anos, já que minha mãe e meu pai trabalhavam muito durante a minha infância. Com isso, minha família brinca que eu era o neto favorito dela. Não sei se isso era verdade, mas o fato é que tínhamos uma grande estima um pelo outro. Por isso, quando me ligaram para me avisar de sua morte, senti uma angústia tremenda que me deixou profundamente deprimido por um tempo. Meses depois de sua morte, decidi, em sua homenagem, pesquisar um pouco sobre sua vida. Sou formado em História e sempre fui curioso em investigar o passado das cidades e das pessoas comuns. Comecei a entrevistar minhas tias e tios para que cada um me contasse algo sobre a vida da minha avó. Durante essa investigação, descobri que minha avó e meu avô, a quem eu chamava de Mério, e que faleceu há muito tempo, haviam pertencido a uma espécie de seita ou culto muito estranho. Meus tios mais velhos eram os que mais se lembravam disso, pois foram os únicos que vivenciaram essa fase antiga e sombria da família. No entanto, isso aconteceu muitos anos atrás e até mesmo eles tinham lembranças vagas do que viram durante aquele período, pois ainda eram crianças pequenas. Contaram-me que, em uma das casas onde viveram,
Quando eram muito pobres, em um dos vilarejos na Serra de Minas, várias pessoas chegavam durante a tarde. Eram conhecidos do vilarejo, mas outros vinham de outros povoados ou até mesmo de outras cidades. Aparentemente, meu avô havia se tornado amigo de alguém que o introduziu nesse culto. E, em algum momento, chegou a vez dele de começar a oferecer sua casa como ponto de reunião. As versões dos meus tios são um pouco diferentes, mas vários deles lembram que essas reuniões ocorriam nos fundos da casa, em uma espécie de terreno baldio, cercado pela vegetação selvagem do local, cuja área fazia fronteira de maneira irregular com outras casas pobres e dispersas do vilarejo. Lá, meus avós tinham um grande reservatório de água que usavam para se banhar ou para uso doméstico. Durante essas reuniões, eles colocavam uma estrutura de 7 degraus de madeira sobre esse reservatório, transformando-o em uma espécie de altar. Alguns membros daquele grupo estranho haviam até contribuído com dinheiro para que meus avós construíssem um quarto, uma câmara de madeira em torno do reservatório, onde realizavam coisas mais privadas nessas reuniões. Meus tios me contaram que o ritual consistia em vendar os olhos de uma pessoa presente e conduzi-la até o reservatório. Eles a faziam subir os degraus e, uma vez que a pessoa subia lentamente, ela era deitada e submersa na água. Era como se fosse um batismo, me disse um dos meus tios, que sempre assistia a esse ritual escondido. No entanto, o mais estranho acontecia depois. A pessoa escolhida para ser deitada, segundo me contaram, começava a falar com outra voz, em outra língua, e a comunicar coisas de outro mundo. As lembranças dos meus tios são difusas, e foi difícil fazê-los contar sobre esse assunto. Era evidente que tinham muito medo ao recordar das coisas que viram. Possivelmente nem me relataram tudo. Um deles me garantiu que, em uma ocasião, viu até crianças participando desses rituais e que testemunhou uma pessoa flutuando enquanto estava deitada na água. Meus tios e tias me disseram que meus avós ficaram nesse culto por apenas 1 ou 2 anos, mas não sabem por quê. De repente, eles simplesmente pararam de participar dessas reuniões, ou se meu avô continuou frequentando encontros em outras casas dos membros. Achei essa história muito interessante. Era uma faceta da minha família que eu desconhecia, então pedi aos meus tios que me dessem todos os detalhes possíveis para montar o quebra-cabeça e descobrir o que se tratava tudo aquilo. Talvez fosse uma crença antiga da região ou estivesse relacionada a algo mais conhecido, como a santeria, umbanda ou alguma dessas práticas comuns em vilarejos de outras regiões do país. No entanto, provavelmente estamos falando dos anos 50, e os cultos que houvesse naquela época eram diferentes. Um dos meus tios, ao tentar forçar a memória com minhas perguntas, me disse: "Meu filho, eram pessoas que, anos depois, já um pouco mais velhos, eu os encontrava por ali. Sei o que aconteceu com alguns deles, porque eram conhecidos da família. Entre eles havia pessoas muito ricas. Meu tio então começou a dizer os nomes de várias pessoas, como aquelas vezes em que alguém te fala de muitas pessoas, como se você também as conhecesse. Mas, para minha surpresa, um dos nomes chamou minha atenção. Félix, o deputado?" Perguntei, surpreso. Devo mencionar novamente que coloquei alguns nomes fictícios por razões óbvias. Então ele mesmo respondeu: "Meu tio. Ele e vários de seus irmãos iam lá. Eram mais jovens que seu avô. Desde aquela época, a família deles tinha boa reputação na região porque eram de uma linhagem importante. Por causa da minha profissão, interajo com muitos políticos e conheço nomes de famílias destacadas. Por isso, me surpreendi quando meu tio me disse aquilo. Aquilo ficou gravado na minha mente e me incentivou a continuar buscando mais informações sobre essas reuniões. Semanas depois dessas entrevistas, eu tinha uma viagem de trabalho marcada, onde ainda mora grande parte da minha família. Decidi que visitaria o vilarejo dos meus avós para ver o que mais eu poderia descobrir. Quando cheguei, não demorei muito para convencer Ravi, um dos meus primos, a me acompanhar. Ravi já havia estado lá várias vezes visitando parentes distantes e disse que me levaria a várias casas onde poderiam me dar informações. E assim fez. Naquela tarde, conversamos com vários idosos que nos falaram sobre nossa família. Mas, sempre que eu perguntava se sabiam algo sobre aquelas reuniões estranhas, eles ficavam muito nervosos, fingiam não entender
ou mudavam de assunto. Supus que, por causa da idade, não deveria pressioná-los muito, pois poderia causar algum desconforto. Era evidente que o tema os incomodava. Então voltamos para casa e o restante da minha viagem lá foi dedicado a outros assuntos. Fiquei muito frustrado por não conseguir descobrir mais, mas percebi que, dadas as circunstâncias e o tempo que havia passado, não conseguiria fazer muito. Foi dias depois que uma ligação estranha aconteceu. Um amigo me disse que tinham entrado em contato com ele, perguntando por mim. A assistente do deputado Félix me ligou. Ela pediu seu telefone e eu dei. Disseram que vão te ligar. Isso me assustou tanto que eu não soube o que responder. Eu nunca conheci o deputado pessoalmente, e o pouco contato que tive com ele foi por meio de terceiros. Mas por que eles querem comigo? Loguei e perguntei ao meu amigo. Não me disseram, também não os conheço muito, mas parecem muito interessados em falar com você, ele respondeu. Não demorou nem 2 horas até que eu também recebesse a ligação da assistente. Ela me disse que queriam me ver antes de eu voltar para o meu estado. Perguntei por que queriam me ver, mas ela não quis dizer pelo telefone. Apenas comentou que o chefe queria falar comigo pessoalmente. Com um pouco de medo, mas também com muita curiosidade, concordei em ir ao escritório do deputado naquele mesmo dia, antes de pegar o voo. Na minha profissão, reuniões assim de última hora com políticos não são tão incomuns. Então pensei que talvez fosse apenas uma estranha coincidência e que eu estava imaginando coisas. A assistente de Félix me recebeu em um escritório muito bonito que tinham e me levou até a sala ao lado. Foi aí que conheci Félix pessoalmente pela primeira vez e me surpreendeu o quanto ele parecia jovem para alguém da sua idade. Ele deveria aparentar, no mínimo, uns 20 anos a mais, segundo meus cálculos. Era um homem muito alto e magro, de semblante sério, mas gentil e agradável. Me cumprimentou cordialmente e a assistente rapidamente nos deixou a sós. Depois de trocarmos algumas palavras de conversa casual, breves opiniões sobre a política local, chegamos ao ponto que eu temia. Ele disse: "Já me disseram que você anda fazendo uma investigação sobre seus avós. Eu os conhecia muito bem." No começo, eu não soube o que responder. Hesitei e disse: "Bem, sim. Agora que minha avó morreu, decidi investigar um pouco sobre a família e fui até onde ela morava. Mas quase não restam pessoas que se lembrem deles. Não consegui descobrir muita coisa." Ele me olhava sem ao menos piscar, como se estivesse prestando atenção em cada uma das minhas palavras e expressões faciais. Decidi que não contaria mais nada sobre o assunto. Sinceramente, não sei porquê, mas comecei a ficar um pouco assustado por estar ali sozinho com ele. De qualquer maneira, ele não me fez mais perguntas sobre isso e continuamos conversando sobre coisas triviais: política, minha vida, livros e namoro. Nada relacionado aos meus avós. Isso me ajudou a relaxar um pouco. Porém, quando estava saindo do escritório para pegar meu voo, ele se levantou para se despedir de mim e disse algo muito estranho, em um tom extremamente calmo: "Você os receberá em breve e nós o receberemos com prazer." Eu não entendi o que ele quis dizer. Em seguida, ele apertou minha mão e me deu um abraço que me pareceu exageradamente afetuoso. Naquele dia, peguei meu voo sem problemas maiores, mas as palavras dele me deixaram ansioso e pensativo. Já tarde da noite, em casa, tive muita dificuldade para dormir. Enquanto rolava na cama, percebi que meu corpo estava muito quente, como se eu estivesse doente. Finalmente, quando consegui adormecer, algo extremamente estranho aconteceu. Uma sensação de desconforto me acordou e me fez abrir os olhos. Devia ser por volta da meia-noite e parecia haver fumaça no quarto. Tentei me levantar para enxergar melhor, mas percebi que por algum motivo não conseguia me mover completamente. Eu estava sonhando, ou pelo menos era o que eu achava. Na minha posição, conseguia distinguir imagens estranhas entre o que parecia ser uma fumaça branca e suave que envolvia minha cama. Dava para distinguir os contornos de alguns rostos. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, na frente da cama, uma dessas figuras incorpóreas parecia segurar uma espécie de estatueta estranha, com várias pontas. Aquela era a figura que mais me assustava. Tentei levantar com todas as minhas forças, mas meu corpo não respondia, como em um sonho. Mas tudo parecia tão real. Eu até conseguia levantar um pouco a cabeça,
para ver aqueles seres à minha frente. Fechei os olhos, acreditando que podia acordar. Meu coração começou a bater tão rápido que finalmente consegui sair daquele transe. Me levantei da cama, ainda com aquelas imagens na cabeça. Meu corpo estava gelado e escorrendo um suor fedido. Fora isso, me lembro que o quarto estava quieto. Fui ao banheiro para lavar o rosto e me acalmar um pouco. Quando me olhei no espelho, vi algo muito estranho. Havia marcas de dedos em minhas costas, quase congelando minhas costelas. Minha reação imediata foi ficar imóvel e perguntar o que eu acabara de ver e sentir. Era real ou apenas um produto da minha mente, ainda afetada por aquele sonho tão estranho? Não pude fazer nada além de tomar um remédio para dor de cabeça e dormir com a luz acesa, com medo de ver algo assim novamente. No dia seguinte, acordei doente e com uma dor horrível na mão esquerda. Convenci a mim mesmo de que havia pegado uma gripe forte que me causara febre, e que a febre tinha provocado o pesadelo ou de alguma forma alterado minha consciência. Nem quis ir ao escritório trabalhar naquele dia. Por dias perdi o apetite e, por conta do que aconteceu, tinha medo de ficar no escuro. Não foi até cerca de uma semana depois, quando comecei a me sentir melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente, que decidi deixar o assunto de lado, acreditando que há informações que é melhor deixar escondidas. Quero que isso seja o fim da minha história. Que seja apenas isso, uma história. Desejo isso com todo o meu coração. No entanto, algo ainda me deixa inquieto. Uma chamada perdida no meu telefone de Félix. Faz dias que o telefone tocou enquanto eu dormia e não quis retornar a ligação para descobrir o que ele queria me dizer. Repito, espero que isso tenha sido o fim. Desejo isso com todo o meu coração. Eu estava passando por um momento difícil com a minha família. Sabe como é? Quando o lar começa a parecer mais um campo de batalha do que um refúgio. Eu precisava de espaço, de uma pausa para clarear a cabeça. Encontrei uma cabana para alugar online e parecia um ótimo negócio. Um senhor mais velho estava sublocando por um valor muito abaixo do mercado. Olhando para trás, isso provavelmente deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. A cabana ficava a cerca de 1 hora da cidade, escondida no meio da floresta. As árvores eram tão densas que engoliam a luz do sol. E quando cheguei lá pela primeira vez, tive uma sensação estranha. Sabe aquela sensação de entrar em um lugar e saber que alguém já esteve lá, mesmo que pareça vazio? Mas eu ignorei. A gente sempre ignora esses pressentimentos, não é? Coloca a culpa nos nervos ou na imaginação. Passei 2 semanas lá, indo e voltando para o meu trabalho de TI na cidade. No início estava tudo bem, embora a cabana tivesse o hábito de ranger e estalar à noite, como se estivesse viva, sussurrando para si mesma. Mas então, numa quinta-feira à noite, tudo mudou. Eu tinha tido um dia terrível no trabalho, daqueles em que tudo que pode dar errado dá. Exausto, mal consegui esquentar uma sobra de macarrão no micro-ondas antes de desabar numa cadeira. Foi quando começou. Não eram os sons habituais de uma casa velha estralando. Eram passos. Passos pesados e deliberados. Como se alguém usando botas estivesse andando no andar de cima. Só que não havia andar de cima. A cabana tinha apenas um andar. Eu congelei ouvindo, com o coração disparado. Deve ser o vento, pensei. Ou galhos arranhando o telhado. Mas então começou a bater. Não era na porta da frente. Era dentro das paredes. Começou em um ponto, depois se moveu como se algo ou alguém estivesse testando a casa, procurando algo. E então, toque, toque, toque. Uma pausa, toque, toque, toque. Estava se aproximando do lugar onde eu estava parado na cozinha, completamente imóvel. Peguei minhas chaves, pronto para fugir, quando o micro-ondas apitou, me fazendo pular. Naquele momento de distração, tudo mudou. O ar ficou pesado, frio. Um cheiro metálico encheu a cabana, como terra molhada misturada com ferrugem. E então eu vi. Sentado na minha cama, havia um homem, sólido, de carne e osso. Ele vestia roupas de trabalho sujas, botas enlameadas, e o rosto estava virado para longe de mim. Nas mãos, ele segurava algo pequeno e metálico, virando e revirando sob a luz fraca. Eu não conseguia me mexer.
Minhas pernas pareciam ter criado raízes no chão. O homem apenas ficou ali, examinando metodicamente o objeto em suas mãos. Então ele começou a virar a cabeça na minha direção. Não me lembro de ter corrido. A próxima coisa de que me lembro é de estar batendo na porta do meu vizinho Carlos, um sujeito idoso que morava a uns 400 metros estrada abaixo. Pareceu uma eternidade até ele atender, e quando finalmente abriu a porta, algo estava errado. Seus olhos estavam vidrados, desfocados, e ele tinha um sorriso estranho que não alcançava os olhos. Entre, entre, ele disse, com a voz assustadoramente calma. Eu estava esperando que alguém viesse esta noite. Meu sangue gelou. Eu não tinha avisado ninguém que iria. Como ele poderia estar me esperando? Em vez de entrar, recuei, tropeçando nos degraus da varanda. Carlos ficou lá, aquele sorriso perturbador congelado no rosto, me observando recuar. Entrei no carro e dirigi direto para a delegacia mais próxima. Os policiais foram até a cabana. Encontraram pegadas enlameadas que não eram minhas e uma janela que tinha sido forçada. Mas não havia sinal de invasores. Quando questionaram Carlos, ele afirmou que não tinha me visto naquela noite. Disse que tinha ido dormir ao pôr do sol. E então ficou ainda mais estranho. Quando fizeram uma verificação de antecedentes do dono da cabana, o homem para quem eu estava pagando aluguel, descobriram que ele estava morto havia 3 meses. O contrato, os pagamentos, tudo, nada rastreava para alguém real. Nunca mais voltei para a cabana. Não sei quem ou o que era aquele homem, nem se Carlos estava envolvido de alguma forma. A investigação policial não levou a nada, mas às vezes, tarde da noite, ainda acordo com um som. Toc, toc, toc. Como se algo estivesse testando as paredes, tentando encontrar uma maneira de entrar. A pior parte não é o homem que vi ou o comportamento estranho de Carlos. É não saber o que era real naquela noite. Eu estava realmente alugando uma cabana de um homem morto? O que teria acontecido se eu tivesse ficado tempo suficiente para ver o rosto daquele homem? A cabana, hoje há uma nova família morando lá. Parece tudo normal quando passo por perto, mas não consigo deixar de me perguntar. Eles também ouvem os passos ou batidas?